Glória a Deus, meus irmãos, a graça e a paz do Rei Jesus. Sejam muito bem-vindos para o nosso 14º dia. Não, é 14º dia. Ontem foi o 13º. É isso, gente. 14º dia. Sim, sim, sim. Aleluia. Glória a Deus. Agora eu fiquei na dúvida aqui. Vamos se achegando, gente. Vamos chegando enquanto eu vejo se hoje é o 14º. Não, hoje é o 15º dia. Hoje é o 15º dia. Aleluia. Glória a Deus. Ontem foi o 14º. A gente compartilhou a respeito. Deus mudou. Eu ia compartilhar. Eu ia começar a falar sobre o tema que eu vou compartilhar hoje, ontem no culto, mas o Espírito Santo mudou. E eu falei, quando você não souber orar. E tenho certeza que foi uma bênção. Eu fui muito edificado enquanto ministrava a palavra. Espero que você tenha sido também. Talvez você não conseguiu participar presencialmente do culto. Quero te dizer que você vai ter acesso à palavra no canal da nossa igreja. Você entra lá, Videira Pontal do Paraná, você vai ter acesso para você ser abençoado. Vocês estão me ouvindo bem? Tá me vendo bem? Tá tudo ok? Aqui para mim tá 100%. Mas eu só quero voltar um pouquinho ontem no nosso culto. Eu falei isso tanto de manhã quanto à tarde, nas duas reuniões. Mas é importante eu esclarecer o porquê que nós estamos fazendo aquilo que estamos fazendo, né? Então, a gente está construindo um fundamento em nossas vidas, amém, irmãos? Então, na primeira semana aqui do jejum, eu falei sobre coisas práticas e aplicáveis. Semana passada a gente compartilhou sobre os fundamentos da oração e como você vai construir. Essa semana eu quero compartilhar sobre a vontade de Deus. Não vou falar o tema que eu ia falar ontem sobre a visão de Ezequiel 37. Gostaria de falar, mas eu precisaria de mais tempo. E aqui a gente tem 20 minutinhos, às vezes eu estouro até um pouquinho. Eu não quero estourar esse tempo, mas numa outra oportunidade eu vou pregar sobre Ezequiel 37 para te ensinar sobre o poder que existe na oração e quais são os elementos indispensáveis de orações respondidas. Talvez eu faça isso agora no próximo domingo, mas hoje eu quero falar com você sobre a vontade de Deus e como que Deus estabelece o reino dele no nosso meio. Amém? Então eu queria te convidar a orar, né? Eu creio que quem tinha que ter chegado já chegou. Então, vamos orar juntos para que possamos compartilhar da palavra. Amém? Fecha os teus olhos aí. Obrigado, Senhor, por estarmos reunidos em teu nome aqui mais uma vez. Pai, eu te peço, fala conosco. Ministra, ó Deus, a sua vontade em nossos corações. Ensina-nos o teu querer. Abre os olhos do nosso coração para que possamos enxergar da maneira que o Senhor enxerga e que possamos ter os nossos ouvidos abertos para ouvir somente a voz do Senhor que diz que nós somos amados. Em teu nome, Jesus, nós oramos. Amém. 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 Irmãos, eu gostaria então que você pegasse a sua Bíblia. Nós vamos ler o livro de Lucas. E sábado foi poderosa a nossa reunião, né, gente? Meu Deus do céu. Sábado, para mim até agora, a live de sábado foi a melhor. Glória a Deus. Vamos entrando aí. Lucas, abra o livro de Lucas, capítulo 11. Lucas 11, nós vamos ler o versículo de número 2. Eu quero comentar uma coisa que Jesus disse para os discípulos que precisava fazer parte da oração. E se você quer aprender a orar, você precisa ter plena consciência sobre essas duas coisas que Jesus citou. Lucas 11, versículo 2 diz assim: Ele lhes disse, quando orares, dizei, Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Amém. Esse é o texto. Esse é o texto-chave que eu quero ler, mas eu vou ler outros ainda hoje. Preste atenção, olha para cá.
Jesus nos mandou orar para que a vontade de Deus fosse estabelecida no nosso meio, da mesma maneira que a vontade de Deus é estabelecida no céu. Jesus também nos mandou orar para que o reino de Deus seja estabelecido na terra dos homens. Por que Jesus nos manda orar assim? Eu creio que é porque Jesus deixa claro que nem tudo o que acontece é a vontade de Deus. E o reino de Deus ainda não foi estabelecido aqui na terra. Eu sei, nós gostamos de dizer que o Brasil é de Jesus. Nós gostamos de anunciar que a nossa cidade é de Jesus, que o nosso estado é de Jesus. Mas, de acordo com a Bíblia, isso não é uma realidade. Eu entendo que quando as pessoas dizem isso, eles falam de maneira profética, declarando em fé que é isso que vai se manifestar. E eu acho que isso está certíssimo e nós devemos fazê-lo. Mas precisamos aprender as coisas como elas são. O reino de Deus ainda não foi estabelecido na terra, porque Jesus nos disse: vem, Senhor, o seu reino, manifesta o seu reino. E é importante que alguém se levante para que isso aconteça, e eu vou compartilhar. Calma, vou falar mais sobre esse assunto. Mas Jesus também disse: faça a sua vontade, porque nem tudo que acontece é a sua vontade. E existe um pensamento comum no meio de muitos cristãos, que é um pensamento equivocado. Primeiro, eles acreditam que o reino de Deus já reina de forma estabelecida sobre a terra dos homens. E não é isso. Não acontece assim. O reino de Deus ele está sendo estabelecido na terra a partir de homens e mulheres de Deus que se levantam para manifestá-lo. Eu e você, sim, estamos manifestando o reino na terra, mas nós precisamos entender que isso precisa acontecer de forma intencional, de maneira estratégica. O reino de Deus precisa ser estabelecido, mas para que o reino de Deus seja estabelecido, eu e você precisamos nos levantar. No final do nosso projeto de oração e jejum, todas as vezes que fazemos, nós fazemos um evento de salvação, que é o encontro com Deus. Por que nós temos eventos de salvação? No nosso caso, nós chamamos de encontro com Deus. Porque nós acreditamos que a oração e o jejum preparam o nosso coração e nos despertam para responder à oração de Jesus. Jesus disse: venha a sua vontade, venha o seu reino. E eu e você estamos aqui para manifestar o reino de Deus. Repete assim comigo: eu estou aqui para manifestar o reino de Deus. Nós não estamos aqui, meus irmãos, para ter uma vida feliz, ainda que essa seja a vontade de Deus. Eu vou te falar sobre ela ainda hoje e no decorrer da semana. Estamos aqui sim para viver uma vida plena e abundante. Sim, mas eu vou te falar. Nós estamos aqui para manifestar o reino de Deus no nosso meio. É para alterar a realidade que nos cerca. Nós estamos aqui para manifestar o poder de Deus no meio da terra dos homens. Nós somos sal, nós somos luz. Um cristão maduro é um cristão que compreendeu que Deus tem uma vontade. E esse cristão que é maduro se coloca à disposição de Deus para fazer a sua vontade. Infelizmente, nós vivemos em uma geração onde que as pessoas desejam que Deus faça a vontade delas. E eu creio que Deus deseja também fazer a nossa vontade. Mas eu vou te dizer uma coisa. Nós precisamos regular o nosso coração com aquilo que é bíblico. Nós precisamos urgentemente alinhar os nossos pensamentos com aquilo que tem valor eterno. Você está orando. Hoje é o 15º dia. E no nome de Jesus, o Senhor vai mover a poderosa mão dele em seu favor. Ele quer fazer isso. Ontem a gente compartilhou sobre isso. O Senhor é aquele que
é liberar o poder dele sobre os vasos de barro. Deus entende os nossos gemidos, os nossos sussurros. Ele compreende as nossas lágrimas. Deus deseja atender os pedidos mais simples do nosso coração. Mas Deus também deseja te despertar para que o reino dele seja estabelecido na terra. A vontade de Deus é que você se levante como um soldado. A vontade de Deus é que você se levante como um filho responsável, que entende que é necessário a tua atitude, o teu posicionamento para que o reino seja estabelecido na terra. O que muitas vezes impede as pessoas de ter uma postura correta, um posicionamento correto para que o reino de Deus seja estabelecido na terra? Eu acredito que o maior empecilho é a falta de revelação. É literalmente a ignorância. A maioria dos cristãos acreditam que a vida está determinada. Eles são deterministas. Eles acreditam que antes de nascer, as coisas tinham que acontecer do jeito que aconteceram, e se foi da vontade de Deus, está tudo certo. Então eles creem que se for para ser, será. Eu até já falei sobre esses irmãos aqui em uma das nossas lives. Mas eu vou te falar uma coisa. É importante que a gente use a inteligência para que sejamos cristãos que crescem diante de Deus da maneira correta. Você concorda comigo? É importante que usemos a nossa inteligência. Eu não consigo aceitar e nem crer, não consigo, em um Deus que me ama, que entregou o seu Filho por me amar, e esse mesmo Deus pré-estabeleceu todo o sofrimento que eu iria passar. Não faz sentido um Deus que organiza o meu sofrimento e depois vem dizer que me ama e quer me salvar do sofrimento que Ele mesmo planejou que eu passasse. Não, a minha cabeça, eu confesso para você, a minha cabeça não aceita esse tipo de mentalidade. Eu não consigo crer nesse Deus que organiza a bagunça da minha vida e que planeja todas as cabeçadas que eu dei e que depois ele vem dizer que me ama e quer me salvar. Não, eu não creio assim. Eu acredito que por conta do pecado, porque o homem escolheu o pecado, que não era a vontade de Deus, todas as coisas ruins acontecem. Eu também creio que muitas das coisas ruins que eu vivo hoje, que eu passo hoje, não são a vontade de Deus. É por isso que Jesus disse: orem. A oração é fundamental para que a vontade de Deus seja manifesta. A oração é fundamental para que o reino de Deus seja estabelecido. Se nós não somos homens e mulheres de oração, se eu e você não somos homens e mulheres que se levantam e que de maneira prática, intencional e objetiva entregam o seu coração, a sua alma, a sua força, todo o seu ser a Ele. Se nós não fizermos isso, a vontade de Deus não vai ser estabelecida em nós e através de nós, através do seu reino. É importante que você se ofereça a Deus. Se você estiver assistindo essa palavra com alguém, diga para essa pessoa: você precisa se oferecer a Deus para que a vontade dele seja feita. Um dia me perguntaram: pastor, se Deus é bom, por que ele não cura as criancinhas doentes? Se Deus é bom, por que ele não acaba com a fome no meio de pessoas que passam tanta fome e vivem debaixo de tanta miséria? Eu respondi: Deus pode fazer isso. Deus deseja curar as criancinhas doentes. Deus deseja curar todas as pessoas que sofrem. O Senhor também deseja acabar com a fome. Ele deseja acabar com o sofrimento. Ele deseja enxugar dos nossos olhos todas as nossas lágrimas.
Mas por que isso ainda não aconteceu muitas vezes? É porque nós, como filhos dele, não nos levantamos para manifestar a sua vontade. Eu não estou dizendo que eu e você somos culpados pelo sofrimento do mundo. Não, o sofrimento do mundo tem um único culpado: a incredulidade, a falta de fé, o governo de Satanás. Esse mundo é do maligno. Jesus disse: o mundo está no maligno. A própria Bíblia fala e o próprio Cristo diz que Satanás ele é o príncipe desse mundo. O próprio Satanás, na tentação de Jesus, disse que foi dado a ele o governo do mundo. Para que Deus possa manifestar a vontade dele e o reino dele no nosso meio, meus irmãos, ele precisa de alguém dizendo: eis-me aqui. Na visão do profeta Isaías, ele diz para Deus: Senhor, eu estou aqui, envia-me a mim. A visão de Isaías mostra que Deus estava procurando alguém para enviar. Deus sabe tudo, Deus conhece tudo, Deus é poderoso para fazer, Ele é poderoso para curar, Ele é poderoso para satisfazer a fome. Ele pode mudar a história da humanidade, Ele pode mudar a sua história com um toque. Ah, meu irmão, minha irmã, com um toque Deus pode mudar a sua vida. Um toque de Deus muda a sua história. Mas Deus trabalha com a fé. Deus trabalha com a fé. É fundamental que você se ofereça a Ele. Jesus nos ensinou o caminho é através da oração. É a oração feita em fé, não é a oração da religião. Não é a reza sem aquilo que ativa o mundo do Espírito, que é a fé. Jesus disse: orem, orem, orem. Pai, manifesta o seu reino. Faça a tua vontade. Faz isso através de mim. Nós precisamos urgentemente de pessoas que se levantam para lutar as causas de Deus. Nós precisamos urgentemente de pessoas que abram mão das suas próprias causas. Precisamos urgentemente de pessoas que se levantem para negar a si próprios, para fazer a vontade do Senhor. Nós precisamos urgentemente de gente que abra mão do comodismo, da passividade, da religiosidade e se levantem como filhos maduros, como filhos que estão dispostos a responder ao Pai, para que a vontade do coração do Pai seja feita no meio dos homens. Deus precisa de mãos para curar. Pastor, mas Deus pode fazer. Ele não precisa de nós. É verdade, Ele pode fazer, Ele não precisa de nós. Mas Ele escolheu nos usar. Por que existe fome? Porque nós somos avarentos. Por que existe sofrimento? Porque nós não cuidamos uns dos outros. Por que ainda existe a doença? Porque nós somos tímidos em declarar a cura, em estender a nossa mão e declarar a vontade de Deus. Porque a Bíblia fala em Isaías 53 que Ele levou toda a nossa doença e enfermidade. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A cura é um direito nosso. Eu vou falar sobre isso essa semana aqui também. Eu vou dar um dia só para falar de cura. Tem alguém doente aí hoje? Impõe as mãos e declara a cura no nome de Jesus. Nós não oramos para saber se é a vontade de Deus curar. É a vontade de Deus curar. É a vontade de Deus curar. Mais uma vez eu te digo, é a vontade de Deus curar. É a vontade de Deus curar. Mas a gente vive num tempo onde as pessoas não conhecem a vontade de Deus.
As pessoas não estão dispostas a conhecer é a minha vontade. Tô muito afim. Essa semana, acho que foi no sábado à tarde, conversando com o irmão sobre o evento que a gente vai fazer agora, de lançar as redes para salvar os perdidos. Ele falou para mim: pastor, tô com muitas questões pessoais, não vou conseguir participar agora. Eu falei para ele: irmão, mas o que é mais importante do que fazer aquilo que Jesus mandou fazer? Jesus disse: vão, preguem, façam discípulos. O que é mais importante que isso para você? Ele falou: não, pastor, eu tô preocupado com os perdidos. Só tem que resolver minha vida primeiro. Eu falei pra ele: amém, amado, tá tudo certo. Que pena que você não vai poder estar com a gente. Mas eu vou te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã. Não é assim que o reino de Deus vai ser estabelecido. O reino vai ser estabelecido. E a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, só vai ser revelada através de pessoas que estão dispostas a abrir mão do seu eu para que a vontade de Deus seja feita. Eu fico feliz por você estar aqui hoje, ouvindo essa palavra, porque esse é um sinal que você quer a vontade de Deus. Então eu gostaria agora de te convidar a orar. Nós vamos adorar a Deus com 2 louvores, depois nós vamos orar pelos nossos alvos, vamos orar pelos pedidos da igreja, pelos projetos da igreja, e vamos finalizar orando por salvação. Eu queria que vocês dessem ênfase no momento de orar por salvação. Aumenta o tempo da oração. Aumenta. Vamos orar mais. Vamos orar mais. Coloca o nome das pessoas. Fala o nome das pessoas. Ora pelos teus pedidos também. Mas seja mais intenso na oração pelos perdidos. Amanhã eu vou te falar qual é a vontade de Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe. Passei um pouquinho do tempo hoje, mas amanhã estaremos juntos. Fica na paz. Tchau, tchau.